Antes de começar esse vídeo, eu queria falar três coisas. A primeira é que esse vídeo é um remake de um que eu fiz há quase 3 anos atrás, só que atualizado. A segunda é que dentre os 11 jogos atuais da Euphoria, eu vou estar desconsiderando Mimicry e Myst por serem muito distintos dos outros. E pra finalizar, a terceira é que esse vídeo tomou o pódio do vídeo que eu mais demorei pra fazer na história desse canal. Enfim, eu realmente não quero enrolar, então vamos começar logo. Tirando o Myst e Mimicry, pra ser bem honesto, Antarctica 88 é o que eu menos gosto dos jogos da Euphoria. Não pense que ele é ruim, muito pelo contrário, ele é um ótimo jogo, mas o nome dele é Antarctica 88 Survival Horror, mas tá mais pra Antarctica 88 Survival. Quando você começa, você vai pro prólogo, onde é literalmente só um trechinho de uma parte que vem depois, então tanto faz. Iniciando o jogo de fato no laboratório, é contado um pouco da história, e aqui você basicamente precisa de uns itens necessários pra poder dirigir um carrinho de neve. Aí beleza, você vai pro desfiladeiro, que tanto faz, é literalmente só uma parte onde você dirige o carrinho de neve, que por sinal é muito ruim de controlar. Aí tá, você vai pra perfuração, que é uma parte tanto faz, que não tem quase relevância nenhuma, mas agora vem os calabouços, que é a única parte interessante desse jogo. Dando foco pro calabouço 2, é literalmente a única área em que o jogo consegue te dar um mínimo de medo. Isso se dá o fato de que é uma caverna escura, em que você precisa de uma lanterna, lotada de bicho e ainda por cima apertada. Confesso sim que eu acho que essa parte podia ser ampliada, porque é muito curta, mas é uma boa parte de terror. Enfim, o resto do jogo se resume a basicamente escapar, não tem nada mais interessante mesmo. Na minha opinião, os melhores pontos desse jogo são os cenários, os gráficos, a história e as trilhas sonoras, não tem nem o que falar, né? Contudo, pelos pequenos problemas que o jogo tem, ele vai ficando aqui na 9ª posição mesmo. Acreditem, mesmo estando em 8º lugar, 911 Cannibal é incrível. Apesar de não se passar de uma reskin de Bunny Lover, lançada alguns meses antes, ainda assim eu acho que a Euphoria comprou um jogo muito bom. Pelo fato de Bunny Lover ter sido desenvolvido pela Linked Squad, mesma criadora de Metal, o jogo tem literalmente a mesma mecânica. A gameplay fica de certa forma tensa quando você sabe que você tem que deixar o lugar exatamente igual. Isso é muito legal. Você tem que prestar atenção em tudo o que faz, e se esforçar pro canibal não perceber diferença alguma. No geral, eu adoro esse jogo, mas ele tem um probleminha. A única coisa que o jogo peca é que ele infelizmente é muito curtinho. E pra vocês terem ideia, na gameplay de fundo que eu gravei, literalmente eu zerei em menos de 5 minutos. De qualquer forma, eu gosto desse jogo, e apesar de acabar muito rápido, ele tem uma gameplay muito gostosinha. Eu adoro esse estilo de gameplay de Metal, e acho que podia ser implementado em mais jogos atuais. Continuando, em 7º lugar, por muita coincidência, vamos logo com a sequência de 911 Cannibal, que é 911 Prey. A mecânica de Metal continua sendo a mesma, mas enquanto eu jogava, era notável o quão melhor ele era em relação ao 911 Cannibal. Além disso, ele é maior, e na minha opinião você tem que prestar muito mais atenção nas coisas que você faz nesse jogo do que no outro. De uma maneira bem resumida, os puzzles que você faz aqui servem pra poder consertar um cortador de vidro e poder escapar pela janela. Sim, eu gostei muito mais dele do que o primeiro jogo, mas como nem tudo são flores, obviamente ele tem um problema. Apesar de ser maior que o primeiro, eu sinto que eles deixaram de aproveitar de muita coisa que poderiam. Gostaria sim que tivessem mais puzzles, ou até o aprofundamento maior do canibal, e já que provavelmente não vai ter mais sequência, eu só sinto que foi pouca coisa. Mas de qualquer forma, é um jogo muito bom e que vale muito a pena jogar. Confesso sim que dá uma dor no coração em deixar ele nessa posição, mas enfim, em 6º lugar vai ter que ser Room 817. A gente chegou no ponto que literalmente todos os jogos que vão vir daqui pra frente são incríveis, então fica meio difícil escolher. Aproveitando enquanto eu rejoguei e rezerei o jogo depois de 2 anos, eu percebi que ele tem uns pequenos problemas. Pra poder fazer o vídeo do jogo completo pra gameplay de fundo, moleque, eu morri umas 5 vezes, porque é muito fácil de morrer nesse jogo. Cara, chega num ponto em que você sente mais raiva do que medo, e dependendo da posição que o esqueleto aparecer, isso acaba se tornando insuportável. Sabe aquelas tábuas que tem em algumas partes do mapa? Moleque, eu caí tantas vezes disso que eu perdi as contas. E sabe qual é o pior? Você literalmente só tem uma vida. Ou seja, você caiu daí, pronto, vai ter que fazer uma gameplay que pode demorar uns 40 minutos tudo de novo. Mas enfim, vão dar uma aliviada nas coisas, porque o jogo tem gráficos incríveis, tem bons puzzles e no geral é muito bem feito. No final, apesar de passar tanta raiva, eu ainda adoro esse jogo, então pra mim é justo o 6º lugar.
Abrindo nosso top 5, vamos com Death Park 2, que apesar de quase 5 anos depois, eu ainda amo esse jogo. Ele foi uma grande marca pra mim, e pra vocês terem ideia, alguns dos meus primeiros vídeos do canal eram justamente dele. Ele começa no prólogo também, só que diferente de Antarctica 88, é realmente um prólogo da hora. Aqui nessa mesma parte a gente vê o irmão do palhaço que possui a nossa irmã. Ah, acabou, cara, segue o roteiro. Aí a gente desce pra andar de baixo e tem uma perseguição, que é a literal melhor perseguição do jogo. Moleque, eu quase me caguei nessa parte. Aí a gente vai pra cidade e pro hospital, que pra ser bem honesto é uma porcaria de mapa. O jogo quase que te força de matar todos os inimigos lá dentro, porque senão é praticamente impossível se locomover. Sem falar que você só entra no hospital pra pegar uma chave e um soro, então tanto faz também. Olha, pelo menos a perseguição com o palhaço que tem no hospital é da hora. Eu gosto dela. Aí a gente vai pro cemitério, que é a mesma coisa do hospital, porque o mapa é bem sem graça, mas a perseguição é legal. Aí, né... Sistema de esgoto, que desculpa, é um lixo esse mapa, eu odeio ele, não devia ter no jogo. Base militar é sem graça também, mas pelo menos aparenta ser importante pra história. E por final, chega ele, né? É, eu realmente fico triste, eles não aproveitaram nada do Death Park nesse jogo. A gente consegue ver ele pela primeira vez no mundo real, mas pô, ele é o Death Park, o nome do jogo. E por fim, a gente dá uma visitadinha no palhaço e tem uma batalha final que sinceramente eu acho bem broxante, desculpa. Tipo, pô cara, olha como é que é a perseguição final do primeiro jogo, por exemplo. Aquilo realmente é tenso e aqui é meio viajado. Anyway, enquanto eu fazia gameplay de fundo, eu aproveitei pra fazer o final bom pela primeira vez depois de quase 5 anos. Claro que ele continua sendo um jogo maravilhoso, mas enfim, eu já disse meus pontos. Em quinto lugar, Death Park 2. Eu acompanho a Fúria desde o início, mas se me perguntassem qual foi o jogo que eu mais fiquei ansioso pro lançamento, eu diria que com certeza foi o Hortale. Sim, eu realmente me perguntei se era válido colocar o primeiro jogo tão alto, mas depois zerar o normal pela primeira vez, sem morrer nenhuma vez ainda, era mais do que justo. Olha... Já se passaram 2 anos e até os dias de hoje eu acho uma experiência única jogar isso. E imagina você ter 12 anos e tá esperando o lançamento de um jogo de terror mobile. E quando ele lança, você abre e ele já começa assim. Amigos, é o auge do cinema. Eu diria facilmente que o Hortale é um dos jogos de terror mobile mais lindos que eu já joguei. Além disso, na minha opinião, a série de jogos do Hortale no geral é disparada com as melhores trilhas sonoras de Euphoria. Experienciar de fato o que esse jogo tem a oferecer, zerando o modo normal pela primeira vez, foi uma coisa de outro mundo. A ambientação desse jogo, principalmente no Covil, é uma coisa absurda. Moleque, o sequestrador, além de ter um design muito foda, ainda por cima é carismático. O Hortale 1 não perde nada pros outros Hortales, e definitivamente sempre vai estar no meu coração. Os 56 minutos e 27 segundos que eu fiquei pra zerar o normal, definitivamente valeram muito a pena. De uma maneira bem resumida, aqui no primeiro jogo, você precisa encontrar itens pro seu amigo, pra ele poder montar uma armadilha contra o sequestrador. Posteriormente, a gente vai encontrar, ele vai montar a armadilha, só que a gente já sabe que não vai dar certo. Eu só realmente não entendo o porquê do sequestrador só ter sequestrado o nosso amigo, sendo que a gente tava dormindo do lado dele. Outra coisa, eu sei que é relevante, mas moleque, aquele puzzle daquele gato desgraçado não faz sentido nenhum. Tu tá correndo o risco de virar mais uma das crianças desaparecidas da cidade, e você se preocupa em pegar um peixe pra um gato? Mas pelo amor de Deus, o gato é minúsculo, dava uma bicuda nele, tu tá sendo perseguido por um sequestrador. Enfim, se o que trazem ao Hortale 1 já é incrível, saiba que só melhora daqui pra frente. O Hortale 1 já é incrível, mas sabe o que é ainda melhor? O Hortale 2. Começando que diferente do Harry, que tinha uma personalidade equivalente a uma porta, aqui no Hortale 2 tem a Samantha, que é uma personagem que eu gosto muito. Ela pede que a gente traga 2 itens pra ela, que no caso são um remédio pra dormir e um maçarico. Resumidamente, o objetivo do jogo é esse, e tudo que você faz é indiretamente conectado nisso. Aqui em Hortale 2, tem 2 novos mapas que substituem 2 que tinha no 1, e ficou muito melhor. Não me julguem, mas eu realmente achava a casa na árvore e a serraria mapas meio chatos. Eu prefiro muito mais a mina e a estação ferroviária. Igual eu fiz com o primeiro, eu optei por tentar o normal pela primeira vez enquanto eu gravava o gameplay de fundo, e por incrível que pareça, deu literalmente 15 minutos a menos. Eu cheguei a morrer uma vez porque eu não tinha percebido que o sequestrador tava literalmente do meu lado, mas enfim, deu tudo certo. Na minha opinião, ele é bem melhor que o primeiro, e muita coisa que eu disse lá vale aqui também. Depois de mais de 2 anos e meio, eu adorei revisitar ele, e ele com certeza merece o 3º lugar. Se o Hortale 1 e 2 já são jogos absurdos,
Mas vocês nem imaginam o que o 3 é. Cara, isso é literalmente o pico de Horror Tale, não tem muito o que falar. Se você comparar ele com os outros dois Horror Tales, ele simplesmente atropela. Chega a ser difícil compreender de tanta informação que o jogo joga na tua cara de uma vez só. Começando que já mostram pela primeira vez a bruxa, que a gente já tava 2 anos querendo descobrir quem era. Sem meme, na literal mesma cutscene, mostra pela primeira vez o rosto do sequestrador. E como se só não bastasse o rosto, ainda por cima, logo no início do jogo, mostra que o nome dele é Ethan. Isso foi muito foda. Ainda não satisfeito, o sequestrador ganha pela primeira vez poderes novos. Precisa dizer mais alguma coisa? De qualquer forma, na minha opinião, ele ganha de lavar em qualquer outro aspecto, então não tem discussão. Sim, eu fiquei pensativo se eu gravava gameplay de fundo ou não, porque no normal parecia muito difícil. Meu resultado foi, no entanto, curioso. Literalmente 9 minutos a menos do que meu tempo no 2. É muito difícil pensar isso, levando em consideração que eu tinha levado 3 horas e 15 pra zerar pela primeira vez. Olha, em minha defesa, eu não conhecia nada do jogo quando eu fui gravar o vídeo, tá? Então me perdoem. Pra vocês terem ideia, eu acho os mapas novos do Horror Tale 3, no caso o circo, o esgoto e a floresta, muito melhores do que os novos do 2, por exemplo. Cara, eu adorei o novo visual do sequestrador e principalmente o novo poder dele. Isso deixou a gameplay muito mais foda. Eu realmente só fico triste pensando que a gente não vai ter mais o sequestrador no capítulo 4, mas é só uma coisinha mesmo. Depois de tanto elogiar esse jogo, ele merece segundo lugar. E ele me deixa curioso pra saber como vai ser a continuação da história. Eu não vou nem fazer suspense. Já tá óbvio que Death Park 1 ficou em primeiro lugar. Provavelmente estão discordando de mim, mas eu vou dar meus argumentos. Apesar de ter sido o primeiro jogo de Euphoria, Death Park 1 tem uma das melhores ambientações que eu já vi num jogo de terror mobile. E sabe o que deixa isso ainda melhor? O jogo tem gráficos lindos e te dá um cagaço do caramba. Não, mas sem meme. Eu quase morri do coração gravando essa gameplay de fundo. Eu aproveitei pra tentar jogar sério normal pela primeira vez. E, mano, é uma coisa absurda. O jogo começa no parque, que é um lugar com mapa único. É um lugar muito bem pensado. E cada mínimo som complementa muito no terror. Se sua alma já não saiu do corpo no parque, se prepara que agora fica bem pior. A administração é o auge da desgraça. Tu tem que cuidar todos os seus passos, senão é muito fácil de morrer. Conseguindo a chave do segundo andar, agora vem uma parte realmente muito foda. Subindo pro labirinto, depois de uma perseguição foda, você vai pra uma das melhores partes desse jogo, na minha opinião. Não tem o palhaço nem nada. Só seu cérebro que tem que dar uma trabalhada. Conseguindo a chave de fenda nessa parte, agora vem o real terror desse jogo. Moleque, eu duvido você citar uma parte de um jogo da Euphoria mais assustadora do que o porão dessa desgraça. Até tu ter achado todos os itens nessa parte, você provavelmente já vai ter tido uma parada cardíaca. Até você ter feito quase que o jogo inteiro e ter conseguido todos os slides, agora chega a batalha final. Diferente de uma certa boss fight aí, que eu não vou nem citar nomes, essa daqui é realmente da hora. Ela não é tão difícil assim, mas eu fiquei muito feliz quando eu consegui prender o palhaço e dar um fim nele de uma vez. Depois de tudo isso, é só finalizar o jogo e conseguir o final bom. Das minhas 5 vidas do modo normal, eu acabei perdendo 3. Mas acreditem, ele é muito mais difícil do que os outros jogos. Acho que depois de tudo que eu falei desse jogo, vocês conseguem entender o porquê de eu ter odiado o Parque da Morte do Death Park 2. Mas, enfim, na minha opinião, Death Park 1 é sim o melhor jogo de Euphoria e é com ele que fechamos a lista. Enfim, esse foi o vídeo e espero que minhas mais de 17 horas de edição tenham valido a pena. De qualquer forma, vamos finalizar logo. Eu realmente espero que tenham gostado, então tchau.